Olá pessoal, tudo bem? Então, seguindo a lógica que temos defendido de que tributação e advogar em direito tributário não é para amadores, precisamos acompanhar os desdobramentos do julgamento do Supremo no RHC 163334, que definiu que é possível configurar crime de apropriação indébita em relação a ICMS próprio, declarado e não pago. Isso está gerando um clamor na sociedade como um todo, uma confusão generalizada, uma insegurança jurídica miserável. E por que tudo isso? Porque, infelizmente, primeiro, o julgamento se demonstrou bastante atécnico, né? A gente vê, inclusive depois pelas entrevistas que foram fornecidas, que houve um pouco, não sei se o voto do ministro, e a gente precisa, na verdade, aguardar a publicação dos acordos para entender melhor, se o voto está na linha daquilo que foi sustentado ou na linha daqueles pronunciamentos que foram dados depois. O que a gente vê ali? Primeiro, um pouquinho de confusão técnica, né? Por quê? A apropriação indébita é quando eu me aproprio de algo que não é meu, perfeito? Então qual é a lógica? Quando, por exemplo, a gente fala da apropriação indébita previdenciária, o empregador retém a contribuição do salário do empregado e, ao invés de encaminhar este valor para os cofres públicos da União, o que ele faz? Embolsa. Isso é apropriação indébita. Não tem a menor dúvida. Característica clara. E no julgado, algumas pessoas citaram este exemplo para justificar a configuração de apropriação indébita no caso de CMS próprio, declarado e não pago. E é aí que eu digo que, no meu sentir, obviamente, data máxima vênia, com todo respeito a quem prolatou as decisões, está um pouquinho desviado da realidade. Por quê? Quando a gente fala em apropriação indébita, novamente, eu estou pegando algo que não é meu. Quando eu declaro ICMS próprio, gente, o dinheiro é meu. Eu estou apenas dizendo o seguinte, olha, isso aqui eu devo de ICMS. O fato é que eu não paguei. Eu declarei, mas não paguei. Por N razões, tá? Pode ter tido um erro na minha contabilidade que não pagou, e aí depois se corrige. N coisas podem ter ocorrido. Eu posso não ter tido caixa naquele mês. Várias coisas podem justificar isso. Eu posso estar realmente querendo fraudar todo mundo, mas aí fraudei da pior forma, né? Porque declarar e não pagar é um caos. Mas vamos lá, pode ter acontecido também. Então, N coisas podem ocorrer. O que importa é só o seguinte, é meu dinheiro. Eu não estou tirando dinheiro de ninguém. Eu não destaquei dinheiro de ninguém. O que se faz é dizer o seguinte, não, mas peraí, esse ICMS é do Estado. A partir do momento que você declarou, gente, não vamos fazer confusão. Uma coisa é eu declarar que devo ao Estado, digamos, R$100. Quando eu faço a declaração, posso estar fazendo uma confissão de dívida, de fato. Né? O próprio STJ já definiu o seguinte, quando você faz uma declaração, que é aquele famoso autolançamento, não é isso? A gente sabe que ali existe uma confissão de dívida. Então não existe processo, não preciso seguir o processo administrativo. Aquela confissão de dívida do contribuinte, a administração pública, para cobrar aquilo ali, o que ela faz? Ela automaticamente já vai lá, inscreve em dívida ativa e já entra com a execução fiscal. Tá? Então, porque aquilo ali é a confissão de dívida apta para ela poder fazer isso. Agora, uma coisa é confissão de dívida, outra coisa é crime. E outra coisa é configurar isso como uma apropriação de débito. O fato de eu dizer que eu tenho uma dívida, eu não estou dizendo que o dinheiro é seu. O meu dinheiro é meu. Tá certo? Eu devo a você alguma coisa. Então isso aí poderia configurar sim um crime de sonegação fiscal, não tem dúvida. Tá? Agora, o que eu tenho que chamar a atenção, que está existindo e é uma problemática grande, a gente não pode permitir que haja a criminalização, tá, do não pagamento do tributo quando o contribuinte não concorda com o não pagamento do tributo. Gente, estamos num Estado democrático de direito, pelo amor de Deus. O que significa isso? Estado e contribuinte estão na mesma posição, tá certo? Não existe Estado maior que contribuinte. Eles têm direitos, eles têm deveres, tá ok? Então veja, se o contribuinte não concorda com uma cobrança que está sendo mandada para ele, e isso aí, eventualmente, o Estado vai seguir o processo dele, porque isso está numa lei com a qual o contribuinte não concorda, ou o Estado está fazendo uma interpretação dessa lei com a qual o contribuinte não concorda, e ele vai lá, inscreve sua dívida ativa, executa. Gente, esse contribuinte não é um marginal. Se ele garantiu o débito, se ele está questionando dentro do processo judicial. Então, dívida ativa não representa você ser um marginal, porque você não quer contribuir com a sociedade. Se você tem uma tese jurídica que é absolutamente robusta e que está sendo desenvolvida contra aquela cobrança que lhe foi gerada.
né? Então, isso faz parte do Estado Democrático de Direito. O que a gente tem sentido é que está sendo feita uma visão e uma interpretação que vai muito contra isso. O cara que discute, o cara que garante, mas discute, e o cara que eventualmente tem uma suspensão da exigibilidade do crédito e que também está discutindo. Então, esse é um ponto que a gente tem que ter atenção. Essa decisão, sem dúvida, está gerando muita instabilidade. Tem projetos de lei que estão sendo criados, seja para tirar a possibilidade do ICMS declarado e não pago ser considerado hipótese criminal, do artigo 2, inciso 2 da Lei 8.137. Tem projetos de lei que fazem uma reinterpretação desse dispositivo. Gente, nada disso seria necessário se a gente não usasse bom senso. É claro que no voto também houve a alegação de que, bom, eu vou considerar como crime de apropriação indébita o ICMS declarado e não pago, desde que seja um devedor quanto mais. Um problema, porque é um conceito jurídico indeterminado, o que é um cidadão devedor quanto mais? Se eu considero um devedor quanto mais um cara que não paga, não garante, que não faz nada, legal. Agora, se eu considero devedor quanto mais um cara que tem uma montanheira de processo, que está discutindo aquela questão contra o ente público, isso é um problema. Porque, na verdade, eu estou penalizando o cidadão que está exercendo o direito constitucional à ação. E é esse o ponto que eu quero chamar a atenção. Tá? Vamos acompanhar, porque o acordo ainda não foi publicado, existe a possibilidade de oposição de embargo de declaração. Então essa discussão ainda vai rolar durante um tempo e, óbvio, ela tem uma implicação violentíssima com relação à estratégia de processo, de judicialização, condução dos casos e reorganização das situações em algumas empresas, tá certo? E aí, só nos resta agora acompanhar e se manter atualizado. Se gostou do vídeo, não esquece de nos acompanhar no YouTube, que novidades vêm por aí. Até a próxima!